apesar de ter um canal no qual eu falo sobre livros, eu também sou culpado desse fenômeno de comprar livros que eu não li. Então, por exemplo, uma história engraçada é com um livro que eu tô lendo agora, eu até gravei um outro vídeo sobre o assunto, que é o Crime e Castigo. Crime e Castigo é um livro que eu comprei há 6 anos atrás. 6 anos atrás. E eu comecei a ler esse ano. Então me levou 6 anos, desde que eu comprei o livro, até o momento que eu comecei a, de fato, ler a porra do livro. O livro é desse tamanho também. E não é porque eu não queria, não é porque eu tava com preguiça, não é porque eu tava sendo um vagabundo completo. É porque sempre que eu começava o livro, ou sempre que eu pensava em começar o livro, aparecia uma outra coisa que eu queria ler. E aí eu lia ele no lugar, entendeu? Existe o lado bom, existe o lado ruim, existem várias nuances quando a gente fala sobre esse assunto. Nesse vídeo eu queria dar um pouco da minha visão sobre isso. Vocês sabem que, se você já acompanha este canal e você está assistindo esse vídeo, você sabe que eu costumo ter opiniões que eu gosto de tentar ir um pouco mais profundo em opiniões que geralmente seriam simples para a maior parte das pessoas, mas a vida é muito mais legal quando você leva as coisas desse jeito, sabe? Então, vamos começar a falar pelos problemas disso, de você comprar livros que você não lê, principalmente se isso é um hábito, se é uma coisa que você faz sempre. Vamos falar depois sobre um outro lado, que eu acredito que também exista sobre este assunto. E, para finalizar, a gente pode falar sobre o que fazer para que você quebre esse hábito de comprar livros que você não lê. E fica tranquilo, porque o conselho que eu vou te dar no final não é simplesmente compra o meu curso, que eu te ensino como fazer isso aí, porque apesar disso, né? Apesar de que eu tenho um curso e neste curso eu também ajudo a você ler todos os dias com consistência, mas o principal assunto do curso é sobre ler com profundidade. Então, se você não tem o hábito da leitura ainda, cara, o curso vai ser bom, vai te ajudar a ler todos os dias, com certeza, e também já vai te dar um guia de como ler melhor, porque ninguém ensina a gente a ler direito. O link está na descrição aqui nos comentários. Se tiver interesse, dá uma olhada lá, mas não é isso que eu vou falar, não é este o conselho, compre meu curso, apesar de que compre meu curso. Por um lado ruim, cara, quando a gente fala sobre comprar livros e não ler esses livros que a gente compra, eu acho que o grande cerne dessa questão é se apaixonar pela imagem de uma coisa mais do que pela coisa em si. Isso é uma coisa que a gente faz não só com livros, não só com objetos, é uma coisa que a gente faz com pessoas, é uma coisa que a gente faz com trabalhos, é uma coisa que a gente faz com praticamente tudo. Porque nós, seres humanos, somos muito ruins no geral, né, as pessoas são muito ruins em diferenciar uma coisa de verdade e das projeções que a gente tem sobre aquela coisa. Principalmente quando você está conhecendo uma pessoa, por exemplo, ou quando você acabou de começar a sair com uma pessoa, é muito comum que as pessoas se apaixonem pela imagem que elas têm dela. Essa pessoa parece ser isso, parece ser aquilo. Ela me passa essa vibe, ela me passa essa imagem. E aí a pessoa se apaixona por uma imagem que ela projetou em outra pessoa e não pela pessoa que ela é de verdade. Então o que acontece? Ela começa a ignorar as red flags, ela começa a ignorar os sinais negativos, ela começa a ignorar os problemas. E quando ela percebe, ela tá num relacionamento abusivo, ou ela tá num relacionamento que não tá bom, ou ela se deixa ser desrespeitada de uma forma que ela não deveria estar se deixando ser desrespeitada. Por quê? Porque ela se apaixonou por uma imagem de uma coisa, ao invés de se apaixonar pela coisa em si, né? Bem Caverna de Platão core, sabe? De você estar olhando para sombras na parede ao invés de sair da caverna e olhar para o mundo como ele é de verdade, sabe? Uma boa parte das frustrações que a gente tem na nossa vida vão vir por a gente se apaixonar por uma ideia ou pela ideia de uma pessoa, em vez de se apaixonar pela pessoa em si, com todas as suas falhas, seus problemas e da forma que ela realmente é. A mesma coisa acontece com livros nesse caso. Você se apaixona pela imagem de ter vários livros, ou pela ideia que aquele livro passa, ou sobre a vibe que você passa para os outros de ser uma pessoa que lê livros, ou, não sei, cara, pela ideia de que se você tem um livro ali, você se sente um pouco mais intelectual, porque você pode falar que você tem livros, que você lê livros, sabe? Então você se apaixona pela ideia de ler livros, você se apaixona pela imagem que passa daquele livro em si, né? Então talvez você compre um Crime e Castigo e você gosta dessa imagem que o livro transmite de ser um negócio mais denso, profundo, que fala sobre verdades humanas, que tem uma vibe mais sombria, assim, você gosta disso, você acha legal, né? É muito difícil ser emo no Ceará, por exemplo. Não sei porque, eu acho muito engraçado esses memes, cara. É tipo. É tipo uns personagens de anime, assim, só que é tipo no Pará, tá ligado? Então os bagulho do Pará, assim, do nortenho.
E eu acho muito engraçado esses memes, tá ligado? Pô, só queria ser gótica. Só queria ser gótica, mas moro no Pará. E eu acho, eu acho hilário. Então essa é meio que a vibe, assim. Você compra um Dostoiévski, porque ele tem essa vibe meio gótica do Pará, sabe? E você acha isso legal. E você sente que ao comprar esse livro, você incorpora um pouco mais aquela vibe na sua vida, sabe? E na sua imagem. Então é essa relação meio abusiva assim, que a gente desenvolve com livros, né? Fora que comprar livros e não ler é a mesma coisa que você... É a mesma lógica do cara que assina a academia no começo do ano e não vai. Pô, ele sente que tá fazendo algum progresso porque ele matriculou na academia, mas ele não tá de fato progredindo naquilo, né? Ele só fez uma matrícula de uma academia que ele não vai. Então é a mesma ideia de você ter uma falsa sensação de progresso. Uma falsa ideia de que você está realmente se tornando mais inteligente, mais culto, mais, né, bem estudado, quando na verdade você só está acumulando livros, você está acumulando pedaços de papel na sua casa que você não está lendo, sabe? Mas também, agora, né, importante que a gente passou pelos negativos, que são, né, interessantes, não sei o quê. Eu acho que existe um outro lado dessa situação, né? Eu acho que existe um outro lado. Eu não sou daqueles caras que vai te falar que você tem que ler todos os livros que você compra. Isso seria insanidade. Tem vários livros aqui que eu comprei e eu não li ainda. Ou que eu estou lendo, ou que eu estou lendo devagar, né? Eu não sou desses caras... Eu fui mal, acabei de acordar. Tava tirando soneca. Eu não sou desses caras que vai te dizer que você tem que ler tudo o que você compra. Que seria um pouco meio doideira, assim, sabe? Eu acho que seria mó legal um dia eu ter uma biblioteca inteira em casa, mano. Uma sala que é só uma biblioteca. É um sonho meu. Eu quero ter um quarto na minha casa que vai ser só uma biblioteca com uma cadeira de couro, aquelas que reclinam, preferencialmente, com a mesinha do lado pra eu poder botar o café. Luzinha, aquelas luzinhas todas estéricas, aquela sala um pouco mais escura, assim, tipo aquele verde mais escuro. Pra eu poder ser, pra ser o meu estudo, né? Pra ser o meu canto da leitura, né? Meu escritório, por assim dizer. Acho que vai ser muito foda o dia que eu fizer isso, que eu não estiver morando, né, de, sei lá, aluguel, que as paredes são tudo branca, que nem... que nem, porra, sala de hospital, tá ligado? Mas, a questão é a seguinte. Ao você comprar um monte de livros e você estar cercado de livros, você vai criando meio que uma aura, você vai criando uma egrégora, né? Esse termo é muito foda, uma egrégora. Ou seja, quando você vai juntando... quando as ideias sobre algum local tornam com que o local se torne mais propenso para alguma coisa, né? Então as igrejas têm uma egrégora que é sagrada, né? Então você entra numa igreja, você sente que aquele lugar é sagrado. Por quê? Por causa de todos o conjunto consciente, coletivo, imaginário de todas as pessoas que frequentam aquele lugar, das imagens que você tem sobre aquele lugar. Então quando você entra numa igreja, você entende, você sente uma diferença de um lugar sagrado, né? Quando você está numa biblioteca, você também sente essa mesma coisa, essa egrégora, né? Ou seja, essa vibe do lugar que te incentiva a mergulhar mais em livros, a desacelerar, a olhar para as coisas com mais atenção, a ver as coisas com mais profundidade. Eu acredito muito nisso, né? Eu acredito muito nisso e eu vejo isso acontecendo. Quando você mete os livros assim na sua casa, à vista, quando você tem livros em volta de você o tempo todo, eu sempre falo isso, você vai acabar lendo mais, porque você está sempre sendo observado pelos livros, assim. E sempre que você está entediado, você vai esticar o seu braço, e para onde você esticar o braço vai ter um livro, que você pode começar a ler, em vez de abrir o Instagram. Então eu acho importante, sim, você ter livros que você não leu na sua casa. Óbvio, porra, você tem um monte de coisa. Eu comprei Odisseia esses tempos aí também. Eu compro, às vezes, se tem promoção, eu compro vários livros de uma vez. Então... cria meio essa vibe, assim, cria um pouco essa vibe, assim, da leitura no seu ambiente, sabe? Próxima coisa é que eu acho que não tem problema você comprar e não ler o livro, considerando que você está lendo livros, considerando que você não está simplesmente comprando livros, acumulando, falando que você vai ler livros e não lendo o livro, né? Cara, isso é foda, porque assim, 6 anos pra ler Crime e Castigo, mas eu continuei lendo muitos outros livros no meio tempo, sabe? Eu sempre estive lendo, mesmo que eu não estivesse lendo o livro que eu comprei. Então você pode comprar e não ler, considerando que você está lendo ainda, sabe? Então, eu acho que esse é um outro lado interessante que a gente pode considerar também, quando se trata de você comprar livros que você não termina de ler, né?
O que você pode fazer então, cara? Eu acho que a dica mais valiosa que eu já recebi, quando se trata não só de produtividade, não só de leitura de livros, mas como de produtividade, de estudo, sabe, de fazer coisas, né? De produzir coisas, de estudar, de criar, é que você não pode esperar você ter tempo para fazer alguma coisa. Você não pode esperar até que você tenha tempo livre. Você tem que tomar o tempo à força, né? Ninguém vai te dar tempo livre, as responsabilidades só vão continuar crescendo, o seu tempo livre só vai continuar diminuindo, as coisas só vai ficando cada vez mais fácil você colocar para baixo da lista de prioridades as coisas que você realmente quer fazer. Isso se aplica tanto para livros, quanto para exercícios, quanto para hobbies, para qualquer coisa, cara. Vai ser cada vez mais difícil durante a sua vida que você realmente tenha o tempo disponível para fazer a coisa que você quer fazer. Então, se você quer realmente fazer essa coisa, se você quer realmente ler mais, você tem que tomar à força o tempo para fazer isso. Você tem que tomar na base da porrada, entendeu? Você tem que seize the time, que os americanos chamam. Seize the time. Então, tomar o tempo para você, sabe? Não adianta esperar. Essa é a dica mais valiosa que eu posso dar para você. Agora, quando se trata desse assunto, cara, você precisa, à força, liberar espaço na sua agenda, porque as pessoas não vão liberar espaço para você, e o mundo não vai liberar espaço para você, tá certo? Então, essas são as ideias que eu queria passar no vídeo de hoje, rapidinho, só para falar sobre esse assunto, porque eu acho que é uma questão muito comum entre as pessoas que falam que querem começar a ler mais livros, mas não leem os livros. Cara, faça isso aí que eu tô te falando, né? Se quiser mais profundidade, um sistema mais estruturado, mais, né, eu segurando sua mãozinha e te mostrando exatamente passo a passo o que fazer para criar essa hábito da leitura, cara, dá uma olhada no link da descrição, que tem tudo lá pra você, todas as informações, e eu vejo você no próximo vídeo, tá bom? Beijão, fiquem com Deus, tchau.